Na tradição judaica, o luto é marcado por ritos muito profundos e simbólicos. Cada cultura, na história da humanidade, desenvolveu suas próprias formas de honrar os mortos. Os antigos egípcios, por exemplo, mumificavam seus entes queridos, enquanto que os antigos gregos colocavam 2 moedas sobre os olhos do defunto para pagar a viagem pelo Hades. Já na rica herança judaica, que se espalhou pelos 4 cantos do mundo, encontramos costumes únicos e tocantes. Entre alguns judeus sefaraditas do antigo Império Otomano, encontramos um costume muito especial que se chama cortar a mortalha. Você conhece? Na tradição judaica, a mortalha é o tecido simples que envolve o corpo na hora do sepultamento, representando a pureza e a igualdade diante da morte. Entre alguns judeus sefaraditas que viviam na região do antigo Império Otomano, especialmente nas cidades como Bítola, na atual Macedônia do Norte, e Ankara, na Turquia, existia um costume hoje quase completamente esquecido devido à falta da prática. Esse costume se chama cortar a mortalha. Ao completar 60 anos, muitas pessoas já começavam a confeccionar a sua própria mortalha, isto é, já se preparava para o fim iminente, já se preparavam para a morte. Curiosamente, esse ritual não estava envolto e cercado de tristeza e dor. Pelo contrário, era uma celebração cheia de profundidade e simbolismo. No dia escolhido para preparar a mortalha, familiares e amigos eram convidados para uma celebração. Não era preciso explicar o motivo. Bastava dizer, nesta data tem um dia. Ressoava como um código, e todos sabiam do que se tratava. Todos cantando, bebendo e dançando, enquanto tiravam as medidas da pessoa. Às vezes, marido e mulher. No momento no qual a tesoura serpenteava a mortalha, balas de doces eram jogadas, entre danças e músicas. Esse belo costume reflete a profunda sabedoria de uma rica herança cultural, nos ensinando que a morte é uma condição natural da própria vida. Essa aceitação da morte era expressa por um ditado popular que dizia, em ladino, como ai nascer, ai morrer. Com tudo isso, existiam aqueles que desejavam ser sepultados em Jerusalém, na cidade sagrada, e aqueles que alcançavam o grande mérito e o privilégio de serem sepultados em Jerusalém, levavam consigo a própria mortalha, logo após a cerimônia. Os amigos e familiares acompanhavam a pessoa até o porto, com músicas, danças e entoando cânticos tradicionais, como, por exemplo, o cântico tradicional Ir-me quero madre a Jerusalém. Ir-me quero madre a Jerusalém. Algo curioso entre algumas comunidades sefaraditas é a relação entre a Havdalah e a morte do próprio rei Davi. Durante a cerimônia, somos convidados a encarar a morte e sorrir. Espera que eu te explico. A gente pega o copo ou a taça e olhamos para o nosso próprio reflexo e sorrimos. Não só nos vendo na próxima semana fazendo a mesma coisa, mas também remete à história do próprio rei Davi. Quando Deus falou para Davi que ia tirar a sua vida em um sábado, mas não falou qual era, Davi logo se preocupou, mas achou uma maneira muito perspicaz de enganar a morte. Para evitar seu destino iminente e escapar da morte certa, o rei Davi começou a dedicar todos os seus sábados ao estudo da Torá, pois lá está escrito que quem se dedica ao texto sagrado, enquanto estiver conectado com ele, a morte não vai te alcançar. Então, semana após semana, o rei Davi enganava a morte. E sempre no fim do Shabat, do sábado, vivo, ele ria na cara da morte.
como quem ri da própria finitude. Este sábado você não me pegou. Ao final de cada Shabat, realizamos a cerimônia da Havdalah. E, talvez lembrando da história do rei Davi, alguns tinham o costume, logo após a bênção do vinho, de olhar para o próprio reflexo sorrindo na taça, como se estivesse rindo da própria finitude e dizendo para a morte, hoje não. Assim como o rei Davi encarava a morte com coragem, o costume de cortar a mortalha nos ensina que cada momento de vida é precioso e que devemos viver cada segundo com intensidade e propósito. Desde o momento do nascimento, carregamos em nós o destino inevitável, a morte. Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Contudo, é importante que tenhamos em mente que um dia todos nós iremos morrer, mas todos os outros dias não. Que nesses dias que nós não morremos, que nós possamos viver com intensidade e com propósito. Mas espera. Você conhece um outro ditado popular em Yiddish ou em ladino que também fala sobre a morte? Escreva aqui embaixo nos comentários e eu começo.